casa, né? Bom, mas quem está conosco, Zezé, neste segundo tempo aqui do Bastidores do Poder, que é o nosso período de entrevista, é o ex-prefeito de São José, Felício Ramute. Ele é dos Campos, São José dos Campos. Deixa eu pôr o Campos aqui. Deixa eu botar o dos Campos aqui. É o Felício Ramute. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD. Muito bom dia, bem-vindo aos Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Olha, Rose e Zezé, infelizmente, a população já está se acostumando a não comer carne, não necessariamente na sexta-feira da paixão. A inflação tão alta tem feito com que a população mais simples tenha buscado opções dia 15 e o dinheiro já começa a acabar, porque infelizmente a pressão da inflação está muito alto no dia a dia, principalmente das pessoas que mais precisam. Mas você sabe que você tem razão, mas eu vou ter que incluir o peixe também. O peixe também está caro, Felício. O pessoal falou que nem sardinha está dando para comprar. A saída tá feia, viu? Não tem saída para o brasileiro, não, nessa questão da cesta básica e da comida. É verdade. É a pressão da inflação, combustíveis, isso reflete também na inflação e no resultado dos preços dos alimentos. Lamentavelmente, é uma realidade que o país tem passado nos últimos meses. Bom, deixa eu te perguntar, o que te fez lançar o nome para disputar o governo, né, de São Paulo? É um dos principais estados de São Paulo, com um PIB imenso, economia que puxa aí a economia do país. O que te fez decidir ser pré-candidato ao governo de São Paulo? Olha, Rose, primeiro acho que é importante, né, o pessoal entender como é que eu cheguei até aqui, né? Eu tenho 53 anos, sou casado, tenho uma filha, Isadora, e eu com 23 anos estava lá no balcão da minha lojinha, né, que eu sou do comércio, e lá eu, na época do parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, era um plebiscito em 93, mais ou menos, e ali eu fui convidado para conhecer um partido político e aprender sobre política e sobre esse tema, então, com 23 anos. Na época eu não fazia a mínima ideia da diferença, né, entre os três, e aí eu fui ali eu conheci o PSDB e um grupo de pessoas que começou a fazer política de um jeito diferente em São José dos Campos, né? Nós, então, elegemos um prefeito, Emanuel Fernandes, que ficou 8 anos, depois mais 8 anos o Eduardo Cury, que hoje é deputado federal, perdemos uma eleição e depois retomamos o nosso grupo comigo como o prefeito, representando esse grupo, me elegi prefeito. Na época, o governo era do PT, em São José dos Campos, então me elegi prefeito no primeiro turno e depois me reelegi prefeito. Portanto, a gente tem um time, né, que faz política, gosta de fazer política de um jeito diferente e conseguimos fazer com que a vida das pessoas em São José pudessem melhorar ao longo de todos esses anos que tivemos a oportunidade de cuidar da cidade. E acertamos mais do que erramos, vamos dizer assim. Um pouco dessa continuidade é também importante para as cidades, né? Campinas, e aí aproveitando, né, ao longo dos últimos anos, era uma região e uma cidade que despontava e infelizmente teve uma sequência de problemas nos governos. Depois entrou o Jonas mais recentemente, agora o Dário, que tem feito um bom trabalho para recuperar a economia, recuperar a situação de Campinas. Então, obviamente que sempre o primeiro objetivo é a gente ter a oportunidade de cuidar. Eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão pública e vi nesta oportunidade de ampliar o nosso jeito de fazer política e de fazer gestão para melhorar a vida das pessoas. A gente tem convicção de que pode fazer isso no governo do estado. Olha, o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Campinas, o Guilherme Campos, ele mandou um recadinho aqui dizendo que ele estava ouvindo e que ele gostou quando a Zezé falou, bota o Campos, não se esqueça. Ele falou, estou ouvindo e não perco a piada, porque ele também é candidato. Agora, eu já vou passar para a Zezé de Lima, mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual hoje, para o senhor, é o maior problema do estado de São Paulo? Olha, sem dúvida nenhuma, a saúde. Saúde e segurança estão ali, conforme a região do estado, né, a essa diferença. Então, vamos começar pela segurança e depois vamos falar um pouquinho de saúde, mas eu não tenho dúvida que são os dois principais problemas. Vou dar um exemplo para você, Rose e Zezé. Aí em Campinas, no ano de 2021, né, nós tivemos 1.847 roubos de veículo. Imagina você que lá em São José dos Campos, uma cidade que não tem... Campinas não é o dobro de São José, mas imagina que nós tivemos apenas 300 roubos de veículo. Mas não foi sempre assim. A gente investiu em tecnologia, a cidade de São José hoje tem 1.000 câmeras com reconhecimento facial, a gente faz leitura lá
de 3 milhões de placas de veículos todos os dias. Claro que não tem 3 milhões de veículos, mas são vários portais eletrônicos de segurança que leem as placas de veículos e espanta os ladrões da nossa cidade de veículos. Então, olha só a diferença de 300 roubos de veículo por ano para 1.847 que foram roubos. Se eu juntar com furto, então, furto de veículos, se a gente somar os dois, dá mais de 5 mil roubos e furtos de veículo em Campinas e apenas 1.000 em São José dos Campos. Porque a gente investiu em tecnologia e integração das forças de segurança. Então, nós acreditamos que o problema da segurança do Estado de São Paulo merece toda uma atenção, valorizando as forças de segurança, a integração, levando esse modelo que foi implantado em São José de integração. Eu me reunia a cada 3 meses com todas as forças de segurança. Segurança é uma obrigação do Estado, mas os municípios podem ajudar. Foi o que a gente fez lá, trocamos toda a iluminação de LED, investimos em tecnologia com as câmeras que rastreiam veículos e toda a cidade com reconhecimento facial. São ações assim que a gente tem certeza que podem levar regiões, como, por exemplo, a região de Campinas, a também ter essa queda que São José teve. Em 2016, nós tínhamos 3 vezes mais roubos de veículo do que o que nós temos hoje. Então, foi fruto de um trabalho conjunto e os municípios ajudando. O Estado tem que levar essa força para fazer com que a gente possa integrar todas as forças de segurança e os entes da federação, governo federal, estadual e os municípios. Aí, mudando para a saúde, que é o segundo tema, a gente percebe que o Estado de São Paulo tem uma grande infraestrutura de saúde. Nós temos hospitais regionais, nós temos as AMEs, mas elas são mal aproveitadas, pouca eficiência. Os hospitais regionais estão ociosos. O CROSS, que é o Sistema de Regulação da Saúde, precisa ganhar mais inteligência, né, na sua gestão. Tem gente que sai para fazer uma hemodiálise, dependendo da região do estado, e anda 300 quilômetros para fazer uma hemodiálise. O paciente chega pior do que ele estava quando ia buscar o tratamento. A gente tem, com certeza, aí em Campinas e na região também, milhares de pessoas esperando um aparelho auditivo, que é uma responsabilidade do Estado. Muitas vezes a gente sabe que o prefeito leva a culpa, claro, né? Porque o cidadão não sabe muito bem o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade do município. Tenho certeza que aí na região também falta medicamento de alto custo. Gente transplantada, por exemplo, e que vai buscar o seu medicamento para o seu tratamento após o transplante e não encontra na farmácia estadual, que é a responsável pelos medicamentos de alto custo. É possível ganhar eficiência na gestão da saúde usando a infraestrutura que já existe. Bom, a gente está ouvindo o Felício Ramute, que ele é candidato, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, foi por 2 vezes prefeito de São José dos Campos e está no PSD. Bom, Felício, em relação à tua saída do PSDB, por que você deixou o PSDB e o que tem de mais atraente o PSD do Gilberto Kassab? Porque é sempre o nome do Gilberto Kassab vem junto com o PSD. Verdade, Zezé. Foram 28 anos. O único partido que eu tive na minha vida até então era o PSDB. Foram 20 anos lá, desde os 23 anos de idade, eu permaneci no PSDB. O que eu costumava dizer é que não fui eu que saí do PSDB, mas o PSDB que saiu de mim. O PSDB de hoje é muito diferente daqueles anos, e o PSDB não teve a capacidade de renovação. Apesar de ter bons talentos, principalmente no estado de São Paulo, né, ele não conseguiu fazer uma renovação. E depois, agora, nessa gestão do nosso governador, ex-governador João Dória, eu, particularmente, tive muitos embates, principalmente em relação à pandemia, né? A gestão da pandemia. Eu não sou negacionista, defendo os cuidados necessários, mas o conceito de vida como um todo, tanto na saúde quanto na sobrevivência econômica, e a gente defendia que as cidades tivessem autonomia para tomar suas decisões. Eu, ao longo da pandemia, o Estado teve algum momento que deixou a cidade aberta, vamos chamar assim, e eu defendi que ela fechasse. Portanto, não significa que eu era contra, mas eu não concordava com a forma de se fazer o fechamento, e o momento devia ser adequado para cada região do Estado ou para cada cidade que tivesse condição de tomar suas atitudes. Campinas, por exemplo, é um polo, né, da indústria farmacêutica, tem grandes talentos na área
médica, na área de ciência, e eu defendia, por exemplo, que o então prefeito pudesse também tomar suas atitudes inerentes à sua cidade e até mesmo à região. Lá na pandemia, nós também conseguimos trazer inovação, que é uma característica, acho que da minha gestão em São José dos Campos e das cidades. E Campinas, nós estamos falando de uma cidade tecnológica, inovadora também. Então, embates com o governador João Dória na pandemia e também depois das prévias do PSDB, nosso diretório da cidade de São José dos Campos foi o único diretório do Estado a apoiar o Eduardo Leite na campanha presidencial. Portanto, depois tomei minha decisão, caminhei para o PSD por conta do seu programa, de ser um partido de centro que defende, sim, ações ditas de direita, como, por exemplo, concessões, privatizações, deficiências do Estado, mas reconhece as ações como a importância do SUS, os programas de apoio social, a universalização do ensino. Portanto, estou muito à vontade no PSD, um grande time, falamos aí do Guilherme Campos, vou citar os vereadores Marcelo Silva, Nelson também, né? O presidente aí, Arthur Orsi, também, do PSD de Campinas. Bom, a gente tem visto as pesquisas rolando soltas, né, nesses últimos meses, mas se intensificando aqui nesse mês de abril. E a gente vê que o senhor ainda está com uma pontuação baixa. O PSD, ele tem disposição, ele acordou com o senhor de investir na sua candidatura, porque hoje a gente sabe que grande parte dos partidos tem muito interesse em fazer bancadas, né? Principalmente bancada federal, para poder garantir aí os recursos do fundão, do fundo partidário, né? Como é que foi essa discussão do senhor com o Kassab? Olha, Zezé, eu estou muito tranquilo, porque eu já tive por duas, né? Eu fui candidato por duas eleições. Aliás, a minha primeira eleição eu comecei com 2%, terminei com 62%. Claro que cada eleição é uma história, mas o nosso objetivo no PSD é construir um partido cada vez mais forte, fazer uma campanha de alto nível, trazer temas importantes, dividir ideias, debater política de alto nível. Eu não acredito em velha, em nova política, acredito na boa política e tenho certeza que o PSD vai cumprir esse papel ao longo dessa campanha ao governo do Estado. E depois, Zezé, eu preciso até dizer a você que para nós houve um espanto até em ter 3% num cenário já de uma pesquisa sem ser conhecido, apenas com o conhecimento que a gente tem ali de São José dos Campos, da região do Vale do Paraíba. Estamos saindo muito melhor do que imaginávamos sair para essa campanha. Existe o tempo da pré-campanha, a oportunidade das pessoas conhecerem aquilo que eu penso, aquilo que o PSD vai trazer para o programa de governo, para o seu plano de gestão, para o governo do Estado. Então, a gente está bastante tranquilo e, respondendo diretamente sua pergunta, sim, não só recursos financeiros, mas os talentos do PSD. Guilherme Campos, por exemplo, foi presidente do Correios, teve grande atuação já em governos municipais, governo federal, e tem contribuído também para trazer novas ideias, conhece como ninguém essa região, e entre outros candidatos a deputado federal e deputado estadual. Então, eleição, eu sou muito tranquilo e tenho convicção de que o PSDB vai cumprir um grande papel da prática da boa política e trará propostas de boa gestão. Eu percebi que duas pautas do senhor, que provavelmente o senhor vai trabalhar bastante durante a campanha, é saúde e segurança pública, que realmente são calcanhares de Aquiles aí no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, porque quando a gente olha estudos referentes à situação de violência que o Brasil enfrenta, dá vontade de chorar, porque é uma coisa horrorosa. A mesma coisa é saúde também. Mas, assim, a gente tem também um lado assim, bastante forte, que é a questão do funcionalismo público, que vive batendo muito nos governos paulistas, reclamando aí de salários e benefícios, e embora tenha tido agora um aumento aí considerável para os professores e
para os policiais também. Mas como que o senhor vê essa questão do funcionalismo público? Olha, a gente valorizou muito o trabalho dos nossos funcionários públicos, né? A área de educação de São José, que, aliás, a cidade de São José tem o melhor IDEB do estado de São Paulo na rede municipal, das cidades acima de 500 mil habitantes. Então, valorizamos os servidores, mas nós entendemos que a valorização do servidor passa por, primeiro, garantir condições de trabalho adequadas, né? Equipamentos necessários. Você vê, a Guarda Civil Municipal de São José é a única guarda que tem uma frota da sua força de segurança 100% elétrica, veículos elétricos à disposição da nossa guarda. E isso passa também por valorizar em salários, claro, mas a gente tem que entender que um governador ou um prefeito deve governar para a cidade, não para segmentos. Sempre a gente deve pensar naquilo que vai refletir em um melhor serviço para a cidade. São José agora acabou de receber certificação de cidade inteligente, e eu costumo dizer que essa palavra aí, gente, é porque é uma cidade que foi reconhecida, que cuida das suas pessoas, não é tecnologia, inovação, isso tudo é ferramenta para cuidar das pessoas, da gente e da cidade. Isso passa pela valorização do servidor, sim, e eles estão certos sempre de buscar mais recursos. Nesse momento, por exemplo, existe um embate na cidade de São José dos Campos sobre a complementação da reforma da Previdência. Eu sou um cara muito transparente, falo isso. Os servidores lá não querem se adequar às reformas federais e estaduais, né? E a gente discute, ora, por que eles teriam que ter privilégios em relação a um trabalhador comum, agora, a um servidor estadual ou federal. Então, o servidor tem que ser valorizado, sim, mas existem muitas formas de fazer isso, inclusive também o reconhecimento salarial. Agora, candidato, eu quero colocar uma posição aqui. O servidor público, todas as vezes que nós vamos entrevistar candidatos e políticos, há sempre uma defesa. É como se fosse um mantra de todo político na defesa do servidor público. Claro que tem servidor público bom, mas também nós temos os servidores públicos que a gente sabe que quando ele passa pelo período probatório, ele já entra naquela operação tartaruga e muitas vezes a máquina pública sofre porque esse servidor sabe que ele não pode ser demitido e ele não entrega aquilo que ele deveria entregar para a população. E o servidor público, ele já é uma classe privilegiada no Brasil. Ele recebe aposentadoria integral, no salário integral. Hoje não mais, né? Hoje não mais, mas ele recebia. Ele tem um salário acima do mercado, quando a gente vai para o privado, ele tem a estabilidade. Então, já é uma classe que, quando a gente olha para o servidor público, é privilegiada. Por que os políticos defendem tanto o servidor público? É porque eles são muito organizados enquanto classe mesmo? Ou o senhor acha que essa questão da estabilidade, por exemplo, deveria ser alterada, já que muitas vezes a própria máquina fica refém dos maus servidores? Olha, Rose, você tem razão. Existe, claro, toda uma mobilização, né, sindical dos servidores, mas a gente percebe que sempre que a gente conversa com a população e tenta expor, né, mostrar, né, a situação real, a população sempre acaba ao lado do gestor público, quando ele comprova, obviamente, você falou de uma forma geral, que o servidor é bem remunerado. Eu não tenho dúvida que Campinas, servidores municipais, de fato, devem ser, mas a gente tem muitas cidades, o estado de São Paulo tem muitas diferenças também, mas quando isso, de fato, acontece, cada vez mais a população está mais esclarecida. Mas existem formas de um gestor público atuar nesse sentido, como eu fiz em São José dos Campos. Por exemplo, as organizações sociais de saúde. Nós ali terceirizamos várias unidades de pronto atendimento, inclusive as unidades básicas de saúde, para OSs. Nós temos nosso hospital municipal gerido pela SPDM, um hospital de quase 500 leitos. Portanto, você consegue hoje implementar políticas públicas de gestão moderna para que a gente consiga ir vencendo esse desafio de tornar o Estado ou as cidades, né, o Estado de forma completa, vamos dizer assim, a gestão pública mais eficiente, utilizando ferramentas que já existem. As organizações sociais é uma. Por exemplo, também nós defendemos a contratação de organizações sociais para as creches. As nossas creches, nós temos muitas creches terceirizadas no município. Na área de saúde, a gente dá preferência, quando a gente está começando a ter um gap de servidores por conta de aposentadoria,
a gente sempre busca terceirizar novas unidades e esses servidores que estão nessas unidades antigas, acabar levando eles para reforçar time de uma unidade já existente, unidade própria. Então, existem ferramentas hoje que a gestão pública pode ir fazendo ações para melhorar a eficiência. Eu, por exemplo, reduzi também de 23 para 14 secretarias na minha cidade. O Estado hoje tem 27 secretarias. Muita gente acha que isso é para economizar. Também para economizar, mas é para dar mais agilidade para a gestão e para conseguir resultados melhores. Então, eu defendo também um corte do número de secretarias do Estado e também do número de comissionados do Estado. Então, a gente tem que olhar para todos os lados, não só falar do servidor estável, mas também mostrar que o gestor público, que o líder na sua cidade ou do nosso Estado também está cumprindo seu papel, fazendo sua lição de casa para enxugar a máquina pública. Agora, nos últimos anos, nós tivemos aí, nos últimos 3 anos, uma redução, assim, eu acho que um afrouxamento em relação ao combate à corrupção. Em que leis foram aprovadas, permitindo aí que, tirando o poder do próprio Ministério Público de Investigação, estamos vendo denúncias de corrupção, mas todo mundo fazendo aquela cara de paisagem que eu falo, como se nada estivesse acontecendo no Brasil. Nós tivemos o próprio Gilberto Kassab envolvido com denúncias de corrupção, mas ele foi inocentado, sim, ele foi inocentado, mas teve as denúncias. Como que o senhor vê essa história da corrupção e esse afrouxamento na investigação? Olha, primeiro, a nova legislação, é importante a gente entender que quem se dispõe a colocar sua assinatura e até seus bens pessoais para cumprir um cargo público corre uma série de riscos. E, lamentavelmente, a legislação anterior era uma legislação que qualquer tipo de denúncia, Rose, que você fizesse ali no papel, uma denúncia apócrifa contra um prefeito ou alguém da sua cidade, algum político da sua cidade, automaticamente já abria um processo no Ministério Público de improbidade administrativa. Automaticamente já fazer com que, por exemplo, os bens do prefeito, vou dar o exemplo do prefeito, tudo aquilo que ele tivesse, empresas que ele participasse, já tivessem um apontamento e dificultaria, então, todos os tipos de ações nesse sentido. A modernização da atuação do Ministério Público foi muito importante. E os crimes devem continuar sendo investigados. Sou absolutamente a favor de que prefeito corrupto, governador corrupto, deputado corrupto vá para a cadeia. Sempre disse isso. Mas existia um exagero em relação à lei de improbidade. Eu mesmo sofri várias acusações, algumas acusações de improbidade administrativa, absolutamente sem nenhum sentido. Mas aí sai na matéria no jornal, aí você tem que ficar explicando, e obviamente depois quando você é absolvido, as pessoas nem lembram. Né? Você viu que a Zezé até tocou e falou, não, foi absolvido, né? O Kassab foi absolvido nessa acusação. Então, de fato, a forma de atuação do Ministério Público era incorreta para os dias atuais. Eu sou sempre a favor de modernização da legislação. O ideal era um país onde a prática vire lei, né? Não onde a lei tem que virar a prática. Mas as leis têm que estar em constante modernização para que a gente possa dar agilidade para a gestão pública e, ao mesmo tempo, tomar todo o cuidado para que aqueles que praticam, de fato, atos criminosos vão para a cadeia ou respondam por isso. Bom, e o PSD vai caminhar para onde, o senhor acha, hein, na eleição presidencial? Olha, o PSD buscou uma candidatura própria, continua com esse objetivo, mas se não surgir um nome que represente o PSD nessa candidatura própria, toda a chance é que o PSD deixe os seus deputados, seus candidatos livres para apoiar quem eles desejem. O PSD, por ser um partido de centro e por defender políticas da direita e políticas ditas como de esquerda, ele tem políticos mais à direita e mais à esquerda. Eu posso citar, por exemplo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é mais apoiador do Bolsonaro, obviamente, do que do Lula. Ao mesmo tempo, posso citar o deputado Omar Aziz, que até deu declarações recentemente de apoio ao Lula. O partido, ele deve liberar, caso ele não tenha um candidato próprio, deve liberar os seus candidatos, os seus políticos a apoiarem aqueles que eles desejam. É claro que os embates também acontecerão de nível estadual. E hoje, no Estado, nosso foco, nosso objetivo é crescer
nas pesquisas e poder disputar uma vaga no segundo turno. Bom, eu quero agradecer a presença do pré-candidato ao governo do estado, Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada por ter aberto aí um tempinho na sua agenda para falar conosco e boa sorte na campanha para o senhor. Obrigado, Rose. Obrigado, Zezé, a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Um prazer poder falar com a região de Campinas através da audiência de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Bom, e nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder.